Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. É um imenso prazer estar aqui com você em mais este programa. Eu já faço aquele pedido para você ficar até o final, para não perder nada, para não perder a história de hoje. Lembrando que toda quinta-feira, às 21 horas, nós estamos no ar com o melhor programa aqui deste canal, é claro, e sempre conversando com alguém que tem uma história inspiradora, de transformação, de testemunho e algo que com certeza vai falar o seu coração e vai trazer uma super luz para você. Então, vem comigo, porque a nossa convidada de hoje, ela é nutricionista, empresária, esposa, mãe e uma mulher apaixonada por Jesus. Ela acredita que a verdadeira transformação acontece quando o corpo, mente e espírito estão em harmonia. Especialista em emagrecimento feminino, ela tem ajudado centenas de mulheres a conquistarem mais saúde, autoestima e qualidade de vida de forma leve, prática e sustentável. Além de sua atuação na nutrição, ela é fundadora da marca Vitaloren, que desenvolve produtos voltados para o cuidado do organismo, com foco na desinflamação do corpo e no auxílio ao processo de emagrecimento. Hoje vamos conhecer mais sobre sua história, família, fé e o impacto que tem gerado na vida de tantas mulheres. Vem pra cá, Carol Loren, pode vir. Tudo bem, Carol? Tudo bom, prazer conhecer, seja muito bem-vinda. Prazer meu. Fique à vontade. Tudo bem, Carol? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Todo nosso, muito obrigado. E, ó, você é especialista em emagrecimento feminino, só feminino? Não, mas acaba... Então posso também, você é especialista, mas também posso pedir mais dicas, né? Claro, não claro, que eu esteja, deve. Não que eu esteja precisando, né? Mas, porque eu já, ultimamente, já tá aqui, né? eu perdi uns 10 quilos, cara. Eu tenho uns 5 meses, né? Coisa boa. Tem gente que fala bom. que não, mas eu perdi 10 quilos, tá? E eu gosto muito dessa conversa, né? Apesar que comer também é muito bom, né? Vamos falar sobre isso. Concordo, comer também é bom. Carol, você é daqui do Rio mesmo? Você é de que lugar? Ó, hoje eu moro aqui no Rio, mas eu não nasci aqui. Eu nasci em Brasília, mas já moro aqui já tem muitos anos. Já tem uns 20 anos. Já virou carioca, já então, virei, né? já. Eu amo essa cidade, gente. Ah, que legal. Você é daquelas pessoas que curtem praia, gosta de praia, gosta de... Porque eu sou um carioca que não gosta de praia. Sempre falo isso aqui. Eu não gosto muito de praia, né? Assim, a água daqui é muito gelada. Ah, é verdade. Então, assim, é verdade. eu sou aquela, eu vou pra praia porque eu jogo beach tênis. Ah, legal. Amo beach tênis. É fácil jogar. Eu vi a pessoa jogando, mas para mim acho difícil. Então, cara. não, mas se você tem aquela noção do frescobol... Isso tem. Então, a diferença é que a raquete é mais em pé, fica em pezinho, então você vai arrasar. Obrigado, aí acaba sendo mais fácil, entendeu? Obrigado. A Vaninha, assessora, ela joga beach tênis? Vou pedir para ela chamar um dia. Convida a gente aí, Vaninha, para jogar beach tênis. Carol, como é que surgiu o seu envolvimento com a nutrição? Você sempre quis ser nutricionista? É a sua primeira graduação? Como é que entrou isso na sua vida? Então, não é a minha primeira graduação. Assim, na verdade, a nutrição, ela apareceu depois que eu tive minha filha. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos. Legal. Mas antigamente eu queria ser atriz. Me formei. Fez ali Fiz a Cal. Ah, que legal. A Cola é Laranjeiras, né? Isso. Eu também sou formado em artes cênicas, né? Mas não foi pela Cal, né? Exatamente. Pela Cal não deu, não. Pela Cal o orçamento não deu. Não, e aí eu queria muito ser atriz. E aí eu fui vendo que não estava dando muito certo. Fiz algumas participações também em televisão. Que legal. Na época. E aí depois tive minha filha, dando aquela resumida toda. Tive a minha filha e foi aí que surgiu a paixão por nutrição, de cuidar da alimentação, de ver a importância nisso, né? Então, foi depois que eu tive a minha filha. Então, mas você sempre foi uma pessoa regrada, tipo, nessa questão de se alimentar? Nada disso. Você não era? É mesmo? Não. A minha mãe, quando eu morava em Brasília, olha isso, ela pegava, assim, na época, McDonald's, né? Hoje, eu acredito que muita gente ainda gosta do McDonald's, né? Gosta de comer McDonald's. Eu prefiro um hambúrguer artesanal, mas... Não, é isso. É muito mais saudável, mas... Antigamente, a minha mãe, a gente morava em Brasília, então ela levava a gente, vamos pro McDonald's, vamos almoçar. Lanchinho ali, lanchinho, almoço. Então, assim, minha refeição, né? Era o Mac. Nossa, Mac, salgadinho, esses biscoitos, então não era nada saudável. Então, tanto que eu tinha até crises de enxaqueca por conta da alimentação. É mesmo? Alergia, tudo. Claro que, assim, minha mãe não fazia porque ela queria, era involuntário, era aquele carinho, né? E na época também não tinha tanta informação do que a gente tem hoje, né? Sim. E aí eu lembro que sempre comi besteira, né? Aí depois que eu me formei, eu vi que realmente McDonald's não dá. Sabia que eu fui ver, foi a primeira, assim que eu entrei na faculdade.
Aí teve uma matéria lá, a gente foi falar sobre esse hambúrguer, né? E ele fica muito tempo. É engraçado, porque a gente acha que é algo saudável. Hoje em dia a gente tem informação de que não é. Sim. Melhor o artesanal. Mas o McDonald's hoje em dia, gente... Eu comi esses dias, ó. Não. Era a nossa janta, né? Deu pra comer esses dias, né? Mas comemos dois, né? Foi dois, né? Eu estava com fome na janta. Mas eu falei Mas o artesanal é melhor. Eu prefiro também porque eu sinto um gosto melhor quando eu compro um hambúrguer artesanal. Porque você pode ali pedir o tamanho da carne maior e eu acho muito mais saboroso, né? Então eu não ligo muito para esses fast food que são conhecidos. Né? Eu dei só esse exemplo, que foi algo que a gente comia bastante, né? Então me fez muito mal. Então uma das causas também, depois que eu tive minha filha, foi realmente organizar a minha alimentação. Mas eu como, assim, eu falo que tudo é o equilíbrio. Ah, entendi. Porque a pessoa equilibrada, ela consegue ter esses momentos de, não, agora eu vou comer algo que eu gosto, que tem um pouco de açúcar. Exatamente. Até pra você também ficar doido, né? Claro, comer é bom, né? Demais, né? Bom. Então é só a gente saber fazer escolhas. Sim. Sem aquele... Eu falo que quando a gente tem aquele terrorismo nutricional, que você não pode comer isso, aquilo... Vira algo vontade, chato. Né? Exatamente. Quando você fala que você não pode, você fala, não posso comer aí aparece esse hambúrguer. Várias coisas, né? Acho que esse controle que a gente tem que aprender a ter também. Exatamente. Né? O que você acha que leva a pessoa, talvez, a... Porque tem muita gente que acredito que come também por emoção, né? Por impulso. Às vezes não é nem a vontade. Tanto que isso que talvez desencadeia aí a obesidade nas pessoas e muitas pessoas não conseguem, às vezes, perceber que elas estão ficando grandes, né? Gordas. E o que desencadeia isso nas pessoas? Então, muitas pessoas, eu falo que a maioria, assim, grande parte dos meus pacientes e das pessoas que eu converso, elas comem por emoção. Tá triste, aconteceu algum problema ou felicidade, sempre a comida tá ali. Então, assim, normalmente, quando a pessoa está triste, ela precisa de um prazer rápido, né? Então, acaba colocando ali um chocolate, algo mais fácil. Sim. Eu falo que é fome emocional. Fome emocional. Que é diferente da fome normal. Uma fome, eu tô com fome, eu quero comer uma comida ou não. A fome emocional, você sabe a diferença? Fala pra mim. A fome é quando a gente está com fome, sem ser fome emocional. A gente vai ali, vamos dizer, vou comer um arroz, feijão, o que tiver. Tipo, um arrozinho e um bifinho, você tá com fome, você come e tá Exatamente, feliz, né? Mas a fome emocional não. Normalmente são coisas gostosas. Um prato de comida normal, você não vai te saciar, né? Não vai. Vai querer um sorvete. É isso aí. 3 hambúrgueres. Nossa, aí depois bate arrependimento, né? Mas normalmente são coisas gostosas. Mesmo, eu falo, por que eu comi isso tudo, cara? Exatamente. E às vezes a pessoa não tá nem com fome, ela vai comendo ali no automático, né? É isso aí. E vai comendo, e vai... Então, eu falo que as pessoas, elas comem pela emoção. Sabe, a maioria hoje em dia a gente vive num país extremamente ansioso, né? Sim, então todo mundo está muito ansioso, é aquela coisa rápida. E a facilidade também para comer, Exatamente. Né? Quantas coisas hoje em dia que são fáceis? Você vai, por exemplo, você está posto de gasolina, um mercadinho, sempre tem aquelas coisas mais práticas, você vai, né? A tentação tá ali, né? Você está em casa, você às vezes está com tudo ali no teu armário para fazer aquela comidinha, tem coisa no congelador, na geladeira, mas você não faz, porque você quer ver o motoboy chegando, buzinando, chegou a comida, Chegou, né? É isso mais prático, né? Não, eu ouvi falar uma vez, não sei se você concorda, que às vezes até essa questão dessa ansiedade de esperar o motoboy chegando ali com a comida, cria uma ansiedade que a pessoa, que desencadeia também essa vontade, né? Hoje a gente está muito ligado no automático, é tudo muito rápido. Você vê a internet, a gente está ali vendo rios, tudo rápido ali, né? Rápido, sendo a gente não tem paciência, a maioria não tem paciência de parar para ver. Sabe o que de fato tem ali? Não, é tudo automático. Então, o fast food é algo mais rápido, né? Sim. E o que levou você a... Você é especializada também em emagrecimento e também emagrecimento feminino. Isso. Por que essa especialização? Por que você preferiu também atuar mais nessa área? Eu falo que hoje em dia, né, as mulheres, assim, eu sempre amei cuidar das pessoas, né? Eu falo que é um chamado que Deus colocou em mim. E eu, assim, consultório, né, dia a dia de consultório, eu lembro, o que descadeou mais isso, sabe? Que eu sempre atendi homens, mulheres, mas o meu foco mais nas mulheres é atendimento. Eu lembro que eu estava no consultório, na pandemia. Lembra como é que estava a pandemia? Tudo parado, mas foi a época que eu trabalhei demais. É mesmo? Muito, online, né? E aí as pacientes procuravam, só que elas procuravam para emagrecer, mas elas acabavam falando, eu tô triste. Caramba. E claro, numa situação onde o mundo estava muito complicado, né? Muitas coisas estavam acontecendo, né? Incertezas, ansiedade também. E aí a gente conversava muito. Foi aí que eu falei, não, eu preciso ajudar as mulheres.
sabe? Porque muitas pessoas falam, a mulher não é unida, né? Por mais que eu estou falando algo de nutrição, né? Que eu falo, mas nesse caso eu falo que eu cuidar das mulheres de algo que eu amo, sabe? É cuidar, ajudar elas. Então, assim, nos atendimentos eu falo que a maioria, na verdade, age muito pela emoção, ansiedade, sabe? E fica muito mal com isso, o corpo não tá bom. Então, assim, na pandemia eu falo que foi o momento que eu percebi que não era só homens, né? Eu precisava focar em mulheres. E eu falo o seguinte, às vezes a gente quer abraçar todo mundo, né? Que, tem a nutricionista, ela faz isso e aquilo. Não que ela não possa fazer, mas o meu nicho hoje em dia é emagrecimento feminino, né? Foi algo que eu precisei escolher e eu amo. Que legal. Foi tipo um chamado, você Exatamente. reconheceu como chamado nesse período, né? Que é difícil para todos. Né? Exatamente. Foi muito complicado porque foi uma época que, como você bem falou, as incertezas elas eram grandes, muita gente com ansiedade por não poder sair de casa, muita gente ganhou peso, né? Por não poder se exercitar e ficou em casa e acho que deu também acho que foi um ponto também de transformação para muita gente, né? Muita gente. Porque eu conheço uma galera que estava nesse período, não estava conseguindo trabalhar e tal, e que percebeu que estava assim e falou, não, vou procurar ajuda. Exatamente. E de fato procurou alguém para se orientar, mudou e até hoje são pessoas que mudaram de vida tanto esteticamente quanto a mente, né? E você fala muito dessa questão também, né? Que o corpo, mente e espírito eles precisam estar alinhados, né? Você acredita que esses 3 pilares são fundamentais? Fundamentais. Até eu estava falando assim, nos atendimentos, né? Não adianta, eu falo o seguinte, não adianta você passar só uma dieta. Se a tua cabeça não estiver boa, você pode tomar o que for, mas se não estiver boa, não vai dar certo. Sabe? Então, eu falo que, assim, o mais importante de tudo é a gente alinhar os 3. E algo que eu sempre ensino também, né, para as minhas pacientes, algo que eu faço, e eu vejo muita diferença, uma coisa básica, é a forma como você começa o seu dia. Muitas pessoas, às vezes, começam o dia da forma automática, né? Já mexendo no celular, tem tantas coisas para fazer. E hoje em dia eu falo, gente, para um pouco. O nosso dia, a forma que a gente começa ele, muda muita coisa. E a primeira coisa que eu faço é orar. É entregar o meu dia nas mãos de Deus. Pode parecer para muitas pessoas, gente, é algo básico, algo bobo, mas é a coisa mais importante quando a gente coloca Deus no centro da nossa vontade, sabe? Aonde Ele vem a ser prioridade. Então, eu faço isso, eu oro, entrego o meu dia ao Senhor. E aí eu falo que eu vou no banheiro, tem algo até que você pode colocar em prática. O quê? É um raspador de língua, ou você pega uma colher mesmo de metal. E você, assim que você acordar, depois que você orar, não mexe no celular, tá? E aí você orou, vai no banheiro, você vai raspar a tua língua 3 vezes. Isso ajuda a desintoxicar o teu organismo, já começa a limpar. Tira aquele muco, né? Exatamente. Então, você já vai limpando e depois você bebe um copão de água. Na água eu bebo. Não, então, no início eu bebia a contragosto, porque de manhã você não está com vontade de nem beber água. Não tá. Eu já boto 600 ml para dentro. Isso aí. Né? Isso eu estou conseguindo, né? Isso aí. Mas do raspador eu não estou fazendo. Não, mas faz isso. É uma coisa bobinha, dica, mas assim que faz diferença. E acho que também deixa você, te dá uma rotina, né? Sim. Uma rotina boa que parece uma coisa simples, mas uma coisa que eu estou conseguindo fazer direto mesmo é a água e depois da água tomar meio copo com água, limão. Cúrcuma, a gengibre em pó e aquele negocinho que é... Própolis, não. Própolis, isso. Perfeito. Aí eu faço aquele, né, tomo... Shotzinho, e não tô pegando resfriado, porque tá todo mundo... Mas isso é muito bom. E não tô, tem muito tempo que eu tô anti-inflamatório. Então, isso é ótimo. A cúrcuma é um anti-inflamatório poderosíssimo. Ajuda bastante na imunidade também. Parte intestinal, inflamação, né? Desinflamar o organismo. Então, é ótimo. Eu tenho, hoje em dia, um comprimido que eu tomo, que ele tem tudo isso. Cúrcuma, espirulina, magnésio. E ele ajuda bastante isso, a desinflamar o organismo. Então, você está certíssimo. Tomando o seu shotzinho de manhã. Obrigado, Carol. Obrigado. Agora já estou, né, aqui aprovado por uma nutricionista. Obrigado. Fiquei confortável agora, deu certo. Estou no caminho certo. Carol, você citou aqui que tem muita gente que come por impulso, por emoção. Você acredita que essa transformação ela precisa ser, ao mesmo tempo, na mente e no prato? A pessoa tem que entender que tem que unir esses dois e, para isso, precisa de um profissional para orientar, se ela não tiver. Você acredita, qual seria o primeiro passo para alguém que quer transformar e quer mudar e não consegue? É procurar um profissional? O que é? Primeiro de tudo, ela tem que entender o motivo, por que ela precisa de ajuda. Eu falo que isso é muito importante. Quando você tem claro o motivo, o teu motivo...
E aí você acaba fazendo você tomar o segundo passo. Então, o primeiro passo eu falo que é você saber o porquê que você precisa emagrecer. Será que é porque você vai colocar aquela roupa, você vai se sentir bem, sabe? Ou a tua autoestima vai ficar melhor, você não está bem. Então, primeiro é saber o motivo, parte de saúde. Então, escreve no papel, sabe? Eu sempre falo isso. Escreve no papel por quê? Quando a gente não faz isso, não tem muito claro o que você quer, o que acontece? Você vai na nutricionista, fica ali um tempo, um período e pronto, e abandona. Então, assim, você ter um motivo o qual você quer emagrecer é super importante. Aí tá, o segundo passo. Você na hora das suas escolhas. Gente, hoje em dia, por mais que a pessoa, por exemplo, não pode pagar uma nutricionista, vamos ser sinceros, hoje em dia, quantas informações a gente tem? Sim, tem no YouTube, na rede social, Exatamente. tem no chat. Tem, todo mundo sabe que não deve comer açúcar demais, industrializado. Farinha, né? Farinha, né? Então, todo mundo sabe isso. Então, se não tiver aquela coisa, tá, o que eu tenho que fazer? Primeiro, gente, vamos diminuir industrializados, sabe? Açúcar, fritura, colocar algo mais assado, algo mais natural. Não que você não possa comer, mas é o que eu falo, é o equilíbrio. Sim. Se você tem equilíbrio nas suas escolhas, você consegue depois comer, sei lá, um chocolate, mas assim, o basicão é você entender o teu objetivo e aí sim, vou procurar uma nutricionista. E a pessoa que não tem, não possa pagar uma nutricionista é saber, bom, eu estou no restaurante, né? Então, o que eu posso comer? Vamos colocar um franguinho grelhado? Por que eu vou colocar algo mais frito, algo frito? Não, vamos colocar algo grelhado, sabe? Um arroz, pode comer seu feijão, mas tentar dar essa equilibrada, que hoje todo mundo a gente tem informação, né? Sim, não tem como dizer que ninguém avisou, Exatamente. né? Que você não sabe o que tem que fazer. Exatamente. E acho que também as pessoas ficam muito... Acho que, não vou dizer vicia... Quando é açúcar, é vício mesmo, né? Sim. Porque o açúcar vicia. Mas a pessoa sempre quer algo muito saboroso. Então, vai dar ali, primeiro, vai querer algo frito, né? Sim, do que algo grelhado. Só que acho que até o paladar, ele muda quando você está fazendo ali tudo certinho, né? Exatamente. Eu lembro que eu fiquei... Agora eu vou ter que comer coisa doce, mas eu vou parar de novo, tá? Desculpa, tô me retratando aqui. Mas eu fiquei, acho, um mês sem comer açúcar, sem comer farinha, um mês, para fazer um teste. E eu desinchei de uma forma absurda, né? Treinando todo dia. E eu percebi também que até as coisas que eu comia que são um pouco mais ácidas, né? Tipo o shot de manhã com limão. Bem, já tá ficando doce. É isso aí. Porque tu tira o açúcar, tu vê que o paladar vai mudando. E isso é uma coisa absurda e faz todo sentido. Eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, o café. Não que você precisa tirar... Tomo sem açúcar. Eu tomo sem garoto, açúcar. arrasou. Eu tomo. Bate aí. Tomo. Isso. Mas eu lembro que na época eu tomava ele com adoçante, né? E aí quando eu entrei na faculdade, todo mundo queria tomar café sem açúcar. Eu falava, não, gente, que horrível. É impossível. Eu falava, essa pessoa, ela é amarga na vida. Como é que eu ouço isso, Carol, mas não é. Mas hoje não é não, a gente é feliz, gente. Mas eu lembro que a primeira vez que eu fui não tomar, nossa... Mas eu insisti, né? A gente foi uma semaninha, o meu foi uma semana. Foi rápido, hein? Foi. Isso foi um processo difícil para mim. Foi na pandemia. Eu falei... Na pandemia? Eu falei, vou tirar o açúcar do café, que é algo que eu não conseguia. Eu tirei, só que eu falei, essa lei dos 21 dias, às vezes funciona, às vezes não. Vamos ver se para mim funciona. Sim. Aí passou 21, não funcionou. Eu fiquei 45 dias direto, tomando café. Meu cafezinho de manhã e o da tarde sem açúcar. Era horrível, era horrível. Foi disciplinado, hein? Na ruim. pandemia ainda... Muito ruim. No final dos 45, perfeito. Chegou o momento que eu falei, bom, agora eu estou começando a achar gostoso. Sim. Aí nunca mais parei. Perfeito. E agora, quando a gente adoça... É muito doce. Aí eu, no máximo, boto uma canelinha, porque a canela é termogênica, não é? Perfeito. É uma boa união com o café? Perfeito. E ainda fica mais gostoso o café, né? Sim. E é termogênico. É um ótimo pré-treino. Ai, que legal. De manhã, pré-treino, cafezinho com canela, até quem está fazendo jejum intermitente. Ah, também pode? Pode. Só não pode adoçar. Sim. Né? Mas, por exemplo... Poxa, eu quero intensificar o meu processo de emagrecimento, não sei o que fazer. Acorda de manhã, né, e toma sua água em jejum, faz toda aquela hora, aquilo tudo. E aí que você vai pegar café, coloca a canela e pronto. Que legal. E vai correr, vai caminhar. Então, é uma ótima ideia. Vamos ficar mais saudáveis, não é? Vamos tirar o açúcar do café. É um desafio, mas a gente consegue, dá certo. Consegue. Ô, Carol, você já ajuda muita gente há bastante tempo. Tem alguma história que te marcou?
alguém que estava, sei lá, super necessitado e você conseguiu ajudar essa pessoa, transformou mente, alma, corpo. Sim. Você lembra de alguma assim que possa comentar? Lembro. Foi ela que, eu falo que Deus usou a vida dela. Tudo que acontece na nossa vida, eu vejo como um propósito do Senhor, sabe? E ela foi na pandemia. Eu falei anterior, foi da pandemia, né? Mas porque foi algo que a gente passou, que foi algo muito desafiador, né? E eu lembro que eu comecei a fazer a dieta normal, online. Sim. E eu não falava muito, falava do Senhor, mas algo muito superficial. Sim. Mas essa paciente foi algo que ela chegou em mim, a gente começou a conversar e ela simplesmente começou a chorar. Ela desabafou, né? Mas só que a gente não conseguia muito dar muita continuidade, porque naquele momento ela queria falar, desabafar, sabe? Ela contou para mim que ela tinha ganhado 30 quilos, o marido dela saiu de casa, os filhinhos pequenos, sabe? Então a vida dela estava de cabeça para baixo. E ela era, assim, uma mulher lindíssima, ela me mostrando as fotos, olha, Carol, como é que eu era, tudo. Então, aquilo ali, ela ficou muito frustrada. E eu falei, olha, vamos juntas. Eu vou te ajudar, mas eu quero que você confie em mim. Ela, não, eu confio, o que você precisar que eu faça, eu vou fazer. Estava contigo ali mesmo. Então, ela estava comigo, mas algo foi muito bom, porque, assim, quando você entende o seu objetivo, e até na dor, que eu falo que a gente aprende muito na dor, né? E eu falei para ela assim, ó, então tudo que eu falar para você fazer, você vai fazer? Ela, vou. Então, primeira coisa, e eu sempre falava de Deus, porque, gente, não tem como não falar do Senhor, né? Que eu falo que Ele, você quer emagrecer? Pede para Ele que Ele vai te ajudar, mas tem que fazer a sua parte. Né? Então, eu falei assim para ela, ó, vamos seguinte, você vai caminhar todos os dias, você vai colocar um fonezinho no seu ouvido e você vai falar com o Senhor. Você não precisa desabafar com ninguém, desabafa com Ele porque Ele vai resolver teu problema. Então, eu ia falando, ó, a gente começou a fazer jejum intermitente, aí eu comecei a dar estratégias para ela, porque eu não tenho aqui, senão eu ia mostrar a foto do antes e depois, assim. Ela voltou, ela estava, se eu não me engano, acho que ela estava com 102, 107, eu não lembro. Caramba! Mas, assim, ela conseguiu chegar aos seus 70 quilos. Meu Deus! Então, assim, foi. A gente foi indo juntas, sabe? Então, ela tinha um objetivo. Aí, depois, coisas boas, né, aconteceram. O marido dela voltou para casa, sabe? Ela se converteu, ela não conhecia Jesus. Então, isso foi algo muito bom. E, assim, de vez em quando ela me manda mensagem, sabe? Que ela não mora mais aqui. Ela manda mensagem, Carol, ó, você está nos meus pensamentos, me ajuda. Sempre assim a gente troca, né? Ela virou uma paciente, não, ela virou mais que uma paciente, ela virou uma amiga para mim. Então, a gente sempre está falando. Mas ela foi aquela história que realmente eu vi. Quando você cuida da sua mente, sabe? E está disposta a fazer o que o profissional está pedindo para você fazer, dá certo, gente. Sim, muita gente que vê de fora, às vezes acha, não, mas a pessoa está acima do peso, é só ela começar a fazer alguma coisa. Só que às vezes tem tanta limitação na mente da pessoa, tem tanta coisa que ela está passando que a gente não sabe, que às vezes é muito difícil a pessoa dar um passo. Muito difícil. E às vezes eu vejo também muito em relação, hoje em dia, à internet, né? Então, tem muitas informações, muitas pessoas, eu estou tomando, sei lá, o Monjaro, que hoje está em alta, vários remédios, e às vezes as pessoas não podem pagar, elas se sentem frustradas com isso. E não precisa sentir, sabe, porque consegue emagrecer. Há muitos anos atrás não tinha esse remédio, gente, as pessoas emagreciam. Você chegou agora que o pessoal está... Exatamente, né? Então, assim, é tudo a sua força de vontade. Sabe, é você entender, porque, assim, eu falo que o emagrecimento, ele vai muito além da estética, isso é consequência, é saúde. Sabe, eu falo até pelos planos que Deus tem na nossa vida. Se a gente não tem compromisso com o nosso corpo, como é que a gente vai conseguir alcançar as bênçãos do Senhor? Porque eu falo, hoje em dia, assim, as pessoas, elas agem, até eu falei no automático, né? Tá muito no automático e não organizam a relação à alimentação, não cuidam do nosso templo, que na palavra de Deus fala, né? Se eu não me engano, é 1 Coríntios 1:6, que fala que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, isso é muito sério. Deus confiou o nosso corpo, sabe, a gente, para a gente cuidar dele, sabe? Então, a gente tem que ver isso como carinho, como amor do Senhor. Como é que a gente vai até alcançar os planos que Deus tem para a gente? Se a gente, daqui a pouco, sei lá, eu estou no hospital, está internado, porque não cuidou da sua saúde. Olha que grave. Tem muita gente que Senhor, me cura porque eu tô com pressão alta, eu tô com não sei o quê, mas tem muitas coisas que a pessoa ela pode fazer para evitar. Exatamente, né? Alimentação. E cuidar do corpo, que não é nosso, né? É de Deus, é o templo do Senhor. Isso aí. Né? E aí junta também a questão do autocontrole, do equilíbrio, que a Bíblia diz que nós temos que ter também. Equilíbrio, exatamente. E eu vejo muito isso em relação à disciplina.
Tudo começa. A gente não tem que agir muito pela motivação, porque a motivação é algo passageiro. Às vezes ela acaba, né? Ela Nem sempre está acaba. com vontade de ir para academia, de fazer a dieta certinho. Não tá. Se a gente for agir pela nossa motivação, esquece. A gente não vai fazer nada. Mas a gente ter disciplina. Disciplina é você fazer mesmo você não querendo. É um compromisso com você. Não. Por exemplo, nem sempre a gente vai estar com vontade de beber água, mas eu preciso beber água. Sim. A água, ela vai me hidratar, ela vai segurar a minha massa muscular, ajudar na retenção de líquido. Então, você começa a entender isso, sabe? Então, assim, é eu fazer. Eu não quero ir para academia, não importa, eu vou. Aconteceu comigo isso ontem. Tava tão frio, né? Nossa. Esses dias aqui no Rio tá frio e ontem eu falei, vou sair do trabalho, vou para casa. Eu não falei, se eu for para casa, eu não vou para academia. É isso aí. Fui direto para academia. Falei, não vou. Eu ia ficar em casa mesmo. Se eu fosse para casa, eu não ia para academia, tava muito frio. Sim. E a academia lotada. Falei, não, mas vou assim mesmo. Mas isso acontece comigo direto. Direto. A disciplina tem que vencer nessas horas, direto, né? Eu não quero ir para academia. Eu falo, não, mas eu vou. Independente você tá disso. À vontade, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Se a tua disciplina te vem dia, você fala, e depois que você sai, você fala, ufa, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim, exatamente, porque lá, olha como é que é o nosso organismo. Lá, hormônios são liberados, serotonina, dopamina, que são hormônios do bem-estar, sabe? Então, a pessoa tá com depressão, tá triste, cara, vai fazer uma academia, não posso ir para academia. Vai fazer uma caminhada. Vai ali porque ali muito, cara. Já aconteceu, chegar na academia ele meio para baixo. Pô, isso aí, benzão. Né? É isso. É bom, né? Ou fazer uma luta também, né? Fazer algum esporte aqui, né? Um beach tênis. Beach tênis. Gente, beach tênis. Você vê que eu uso ele Nunca vi como... beach tênis. Se quiser me convidar, eu vou lá. Eu uso como aeróbico. Que eu amo, sabe? Mas caminhadinha, funciona. A questão é você tomar o primeiro passo. Tá certo. Ô, Carol, fala pra mim também como nasceu a Vitalore e qual foi a sua inspiração para criar a marca e o que você faz lá? Você estava falando daquele shot, né? Porque você toma de manhã e tudo. Eu passava muito esse shot para meus pacientes, né? Muitos não gostavam por conta do gosto dele, né? Então, por ser forte. Eu sou tranquila em relação a gosto também, eu tomo tranquilo, mas muitos pacientes não gostavam, não conseguia tomar. E eu via a importância que é a gente começar amanhã, a gente ter essa rotina da gente ir cuidando da alimentação, né? Então, desinflamando o organismo. Hoje, todo mundo tem o organismo inflamado. Então, a gente precisa, por conta da alimentação mesmo, ninguém consegue ter 100% uma alimentação regrada, né? Então, assim, acaba essa questão da inflamação. Então, a Vitalore, ela surgiu através do meu shot, que era o quê? Que eu passava para os pacientes. E eu transformei ele na cápsula. E ela tem 10... Mais simples, Então, e aí eu comecei a ver os resultados. Primeiro eu fiz o teste em mim, né? Para ver se funcionava. Sim. Então, fiz aí, tomei ele por 10 dias aí. E aí eu comecei a ver o resultado. E aí foi que eu falei, não, eu preciso fazer. E aí, numa empresa e pedi para poder fazer para mim. Então, ele tem 10, ele chama Deflame. Ele tem 10 ativos naturais que ele ajuda muito a desinflamar o organismo, parte intestinal. Que bacana. Sabe? Então, eu falo que é o meu shot prático de todos os dias. Porque você já acordou ali, tomou já... É isso aí, fica tranquilo. E acho que a pessoa ganha, é prático, a pessoa ganha tempo, né? Porque eu ainda vou cortar o limão, eu ainda vou pegar Qual o tempo que você faz? Eu demoro uns 5 minutos, porque tem que cortar o limão, tem que botar o pozinho lá, tem que lavar o copo. Não, é isso aí, é muito né? 5 minutinhos que eu já, né? Ele é mais prático. Que legal, então, praticidade é tudo hoje, né? É isso aí, Então, ainda mais as pessoas que vivem... tem horário para tudo, né? Tudo corrido. Legal. Então, eu falo que o Deflame, ele é esse. Ele é super práticozinho. 2 comprimidos pela manhã, você já toma com a tua água e pronto. Não precisa cortar o limão. Bacana. Ele é o principal produto da Vitalore? Ele é o principal. Que legal. E como é que as pessoas hoje, elas percebem que estão inflamadas? Toda pessoa que está acima do peso, ela notoriamente está inflamada, mas a pessoa que às vezes não está tão gordinha, mas tem aquela barriguinha, ela também está inflamada. Uma pessoa que talvez é magrinha, ela pode estar inflamada? Pode. Uma das causas é desânimo, cansaço, irritabilidade também, sabe? Então, isso é um dos sintomas, queda de cabelo. Então, a gente tem que começar a investigar, mas um dos sintomas, alguns dos sintomas são esse, é o cansaço, indisposição, tristeza. Rapaz, às vezes a pessoa nem sabe o que é e às vezes a alimentação é porque ela está inflamada. Isso, porque tudo acontece no intestino, né? O nosso intestino é o segundo cérebro, né? Então, se ele estiver inflamado, você não consegue
emagrecer também. Caramba. Então, a gente primeiro tem que cuidar dele. Então, a gente cuida dele como? Começando a desinflamar. Shotzinho pela manhã, a alimentação. E é isso. Então, assim, as pessoas começam a ver realmente que está inflamado quando ela começa a ficar cansada, desanimada, irritada. Pode ter certeza que ela está inflamada. A gente tem que começar a investigar. Mas uma das principais causas são essas. Eu vi também, se me corrija se eu estiver errado, e se isso for uma inverdade, que dizem que é bom você também, às vezes, não sei se é o jejum intermitente, que você fica 16 horas, 20 horas sem comer, para justamente dar esse tempo pro intestino, acho que ele acaba com as células ruins, uma parada assim, né? Ele completa um ciclo que chama autofagia, é isso mesmo? Exatamente. Isso é bom tá sabendo, Deu uma estudada, né? Isso aí. Uma estudada, que eu precisei aplicar isso em mim, mas tem que voltar. E isso funciona? Funciona. A gente precisa realmente deixar o nosso corpo, né, em descanso. A gente ficar aquele período para a gente desintoxicar o organismo, né? E o jejum, ele é maravilhoso. Só que você precisa saber como você quebra o jejum, né? Que muitas pessoas, elas estão de jejum, de manhã. Às vezes a pessoa não gosta de tomar café da manhã. Né? Ela dormiu, acordou, não tomou café da manhã e ela está em jejum. E ela não sabe. Às vezes ela só não gosta de tomar o café da manhã. Mas o que acontece? Ela vai comer pela manhã, ela vai almoçar. E quando ela almoça, ela vai comer o quê? Arroz. E aí é o que... Exatamente, carboidrato. E é o que acaba estragando o jejum. Então, assim, o jejum é maravilhoso. Ele ajuda, sim, a melhorar bastante a inflamação do seu organismo, né? Mas você tem que saber como quebrar o jejum. Então, sempre falo, proteínas, fibras, legumes, começar assim. Não com carboidrato, que aí vai elevar a sua insulina, né? Que eu falo que é o açúcar do sangue, que é algo que a gente não quer deixar ele instável. Sim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de tomar café, não. Mas aí eu já tomo água, né? Isso, mas aí você fica em jejum? Oi? Você fica em jejum, só vai almoçar, no caso? Às vezes eu vou direto para o almoço, porque eu fico sem fome mesmo. Aí como uma proteína, saladinha, né? Não tenho comido muito carboidrato. Sim. Mas antigamente eu comia um prato de peão. Agora não, agora é tudo pouquinho. E o estômago, ele também, acho que ele vai se adaptando, né, cara? Exatamente. O corpo é uma máquina, extraordinária, que vai... o corpo vai se adaptando, a mente vai se adaptando. Exatamente. A gente fica com mais clareza também. Sim. Sabe, eu falo que é só a gente saber comer, se alimentar bem. E hoje em dia você me deu uma aula aí, teoricamente, para as pessoas, né? Em relação à parte intestinal, tudo o quê? Você pesquisou, você procurou. Sim. Né? Então, às vezes, muitas pessoas, elas têm que ter esse hábito também de procurar saber, poxa, eu não posso pagar um nutricionista, o que eu posso comer? Hoje em dia, como eu tinha falado, a internet está aí, né? Então, menos industrializado, açúcar principalmente, que dá essa clareada muito na nossa mente também. O nosso corpo, a gente começa a ver muita diferença, né? E poder, acho que você entender o teu corpo também faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Você entender quando o que te fez mal, ou por que você está, sei lá, hoje estou mais cansado do que o comum, mas eu dormi bem, não foi o sono, será que foi alguma coisa que eu comi? Acho que tudo isso faz diferença, né? Muito. Faz diferença, né? Eu tinha um hábito e eu criei um novo hábito que é, tipo, não comer nada depois das 8. Porque às vezes dava 11 horas da noite, eu estava lá beliscando, comendo, e isso estava me atrapalhando até no sono. Sim. Aí eu fiquei um tempo fazendo isso, parando no máximo 8 horas, e tipo, acordo muito bem. Aí teve um dia que eu precisei comer, acho que 11 horas da noite, eu acordei cansado, eu acordei diferente. Eu falei, deve ter sido isso, né? Exatamente. Eu falo assim, às vezes a pessoa não consegue, sente fome mesmo, né? Às vezes não está com aquela paciência de poder organizar os horários dela, tudo. É comer algo mais leve, nesse caso, né? Um iogurtezinho, com uma frutinha. E dá para fazer tudo em casa, né? Vai fazer iogurte. Ô, Carol, você também está escrevendo um livro? E fala um pouco para a gente, o que vai ter nesse livro? Já tem data para publicação? Em breve, acredito que assim, é em agosto, por aí. Todo agosto, setembro. Eu vou falar desses 3 pilares, corpo, mente e espírito. E nesse livro eu vou estar falando a importância de como você acordar. Então, vou estar colocando lá exercícios, o que você tem que fazer. Vou colocar receitas também. Vou colocar questão de devocional, sabe? Então, vou colocar lista de compras. Então, vai ser bem completo em relação à atividade que você tem que fazer. Vai ser algo bem fácil para as mulheres também. E também para a gente fortalecer o nosso espírito, a nossa mente. Então, assim, vai ter
várias questões, assim, baseado na Bíblia também, coisas práticas, nada difícil, assim, da pessoa entender. E para colocar no dia a dia, como ela organizar a geladeira da casa dela, sabe? Algo para a mulher mesmo, ela fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso cuidar da minha casa. Que eu falo que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, né? Então, assim, às vezes muitas mulheres estão trabalhando tudo, mas ela tem que ter esse domínio da casa dela, de organizar a casa dela, sabe? Então, no livro eu vou estar ensinando isso. Sabe, como ela organizar a casa dela, a alimentação dela, da família, né? De forma prática também, questão do devocional, da forma de começar o dia passo a passo com o ali, Senhor, né? passo a passo. Que legal. E acho que esse é o propósito que está ligado intimamente às mulheres, é o que Deus tem colocado no seu coração. Sim. E também, como você citou no início, quando você trouxe isso para a sua vida, quando você teve a sua filha, né? Sim. E hoje sua filha está com 11 anos. 10 anos. 10 anos, né? O que você quer passar também para sua filha com tudo que você tem feito hoje? Qual é a maior lição que você quer deixar para ela? É isso, ela vê que a minha maior missão foi isso, foi transformar vidas, foi ajudar as mulheres, né? Eu falo que a Ana Luísa, ela foi um divisor de águas na minha vida muito grande, que eu tenho que contar algo muito breve, né? Sobre até a gente ter Deus como prioridade, que é algo que eu falo isso para ela e eu quero deixar isso para ela. Eu nunca tive uma família estruturada, sabe? E aí eu quis fazer da minha vida, né, uma estrutura, o meu lar, sabe? As pessoas verem isso e falar, cara, tem Deus ali, a minha filha ver isso, que eu não tive isso. Então, a minha maior lição, algo que eu quero deixar para ela é o Senhor como prioridade. E eu lembro que eu passei um momento muito difícil na minha vida, sabe? Em relação a não ter o Senhor como prioridade. Que foi o quê? Foi há uns anos atrás, a minha filha, ela passou por uma crise de ansiedade, imagina, 10 anos. Caramba! E ela simplesmente não tinha ela sempre foi uma criança muito amada. Tinha um motivo, né? Não tinha, muito amada lá em casa, a gente dá muito carinho por ela. E foi um momento onde eu estava fria espiritualmente. Eu não tinha colocado o Senhor como prioridade da minha vida. Aliás, aquela clichê, aquela coisa, não, estou buscando a Deus, orando aquele básico, mas não colocando Ele como prioridade. E foi aí que eu vi a minha casa totalmente desestruturada em relação a isso. O meu marido também, ele não... Começou a ficar triste do nada, e ele gostava de fazer as coisas dele, começou a ficar triste. E foi o momento que eu estava desligada no Senhor. E a igreja no automático, sabe, não estava cuidando da minha casa, sabe, cuidando da alimentação, não estava fazendo nada disso. E foi aí quando eu fui para o colégio da minha filha, a gente conversei com a diretora, não tinha uma causa. Ana Luísa, as notas delas estavam boas, não tinha nada. Levei ela na psicóloga, fez um mês depois ela parou com a psicóloga. E foi aí que Deus falou no meu coração, você está vendo o que está acontecendo? Eu não estou sendo a sua prioridade. Caramba. Não adianta você falar para as pessoas se você não está vivendo isso. Sim. Foi um tapa na cara, sabe? Eu falei, caramba, Deus, é verdade. Então, depois que eu comecei a organizar a minha casa, e é isso que eu explico para ela, sabe? Que é um dos legados que eu falo, é isso, é a gente colocar Deus como prioridade. Então, eu comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, por favor, Deus, eu quero que o Senhor entre na minha casa de verdade, na minha vida, na vida da Ana Luísa. Eu comecei a orar, pedir muito, Senhor. Hoje em dia, minha filha, graças a Deus, ela está muito bem. A gente tem esse momento de devocional com ela, de fazer receitinhas juntas. Que legal. Sabe, meu marido também está muito bem. Se converteu, ele não era convertido. É mesmo, ganhou para Jesus. Graças a Deus. Muita oração, mas graças a Deus. Então, é isso. Esses momentos com ela, sabe, de receitas juntas, sabe, de ter aquela questão de empatia ao próximo, amor ao próximo, sabe, que hoje em dia eu vejo que as pessoas estão muito frias, né? Sim, demais, cara, demais. E que bom que você teve essa sensibilidade espiritual para entender isso e Deus pôde trabalhar mais em você e através de você. Amém. Carol, eu vou deixar aqui o convite aberto para quando lançar o livro voltar aqui. Eu sei que também você tem muitas receitas, né, que a gente não consegue falar aqui, mas você vem novamente para a gente poder falar sobre essas receitinhas aí na TV, tá bom? É um prazer. Obrigado, foi um prazer conhecer você. Eu vou pedir para você deixar, antes dos contatos, deixar uma mensagem para talvez essa mulher que está nos acompanhando, talvez está sem autoestima, está precisando mudar de vida, mudar talvez a alimentação, talvez não tem força, né? Qual é o recado que você deixaria para ela? Primeiro eu quero te falar que você é preciosa, amada do Senhor, que Deus chama muito a tua vida, que você precisa se posicionar, tá? Entrar o primeiro passo, que é o quê? Não desanima não, vai fazer a tua caminhada, vai cuidar de você, se olha no espelho e fala assim, eu não posso estar do jeito que eu estou.
Eu preciso. Sabe essa mulher que eu sei que é forte, que é corajosa, que pode estar apagada? Então, coloca essa mulher para fora e fala, eu vou conseguir. Eu vou dar o primeiro passo, vai fazer a tua caminhada, sabe? Vai orar, vai falar com o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida. E você fazendo a tua parte, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Perfeito, Carol. Obrigado. Foi um prazer. Deixa pra gente rede social, como é que as pessoas encontram você. Quero fazer meu plano alimentar, quero uma orientação, quero tomar o shot em cápsula, né? Exatamente, Deixa mais pra prático. gente. Vai ser um prazer responder as suas perguntas, se você tiver alguma dúvida, tá? O meu Instagram é Carol com K, Carol Loren 1, e o tracinho embaixo, tá? Underline. Então, Carol com K, Carol Loren 1, underline. Perfeito, Carol, obrigado. Foi um prazer conhecer você, sua história. Que Deus continue te usando aí sempre nessa área da nutrição e em tudo aí que tiver, tá bom? Foi um prazer. Bom, igualmente. E você de casa, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem, às 9 da noite, aqui no Nossa Nath. Um grande abraço e até lá. Tchau.